foi a melhor história que você tem de aviação? Tipo, avião perdido, resgatado, no meio do oceano. Isso aqui aconteceu, produção? Aconteceu? Ele contar a melhor história da aviação. Um avião foi perdido e resgatado no meio do Isso Ah, aconteceu, não com ele, a então. história Pensei da aviação Da na aviação, Terra. é Na Terra plana, Na Terra plana. É. Ah. É um carinha, ele tava levando um desses monomotores Falei. que faz pulverização agrícola. Certo. E ele precisava atravessar da Califórnia até a Austrália. Caraca, Só tem o meu Oceano Pacífico inteiro, No teco-teco. num teco-teco. irmão. Ele não Que tem noção voa- de matemática nenhuma, não né? não Ele tem pilotava. autonomia, ele pilotava. Ah, tá. E aí o tanque de veneno, eles colocavam gasolina lá dentro pra poder fazer uma travessia dessa. E aí foram em 2 caras, assim, para que se um se perdesse, o outro tava ali, né, pra É se perder loucura. junto. É. E aí eles pousaram em Honolulu, Ah, depois tá, foram mas a outro... não dá, dá. Não, direto não dá, É, direto não Ah, dá. mas não, eu pensei que... Não, eu primeiro falei, o cara não tinha noção de matemática, Ah, tá, não, eu falei, ele então eu não tô sabia- entendendo do Eles negócio. sabiam o que estavam fazendo. Sabia, Ah, sabia. sim. Foram contratados para isso, Entendi. para levar. O cara da Austrália comprou avião nos Estados Unidos. Ah, E aí tá. só precisava alguém entregar. Ah, Eles foram. o cara era tipo, como que você fala, o valet. Ele vai entregar lá, entendi. aham. E aí, depois de Honolulu, ia para outro lugar, depois desse outro lugar para Nova Zelândia e depois para chegar na Austrália. Certo. E aí, quando eles estavam antes de chegar na Nova Zelândia, um dos aviões caiu na decolagem. O cara não morreu nem nada. Esse que decolou, voltou, falou, não vou Caiu na sozinho. água? Não, caiu na No beirada, chão assim. mesmo. é. Ah, tá. Pô, não vou sozinho. O cara falou, não, vai, senão a gente vai perder o dinheiro. A gente veio até aqui. Patrocinado é. e tal, né? Pode ir. Não, compraram lá. E aí o cara... Eles faziam essa navegação como tu não tem... é água. Nossa. Então mano. você calcula a navegação por vento, tempo e velocidade. Tipo o que a Dilma falou lá, pegar o vento, vou comer, Estocava um pouco Olha de eu vento no batendo avião, no microfone ah. de novo aí. estocar o vento. Aí, esse cara foi e ele sintoniza um rádio no avião que quando chega perto de uma estação de rádio que tem lá onde ele queria pousar, Precisa tocar. a antena... Não, mas é fazer Não, entendi. Não, quer dizer que Já tocar Backstreet Boys. não, mas faria sentido. É a mesma coisa que ele ia falar, só talvez não tocar só. Faz sentido. a antena aponta pra onde a estação de rádio tá. Ah. Aí ele, opa, achei É aqui, lá. vou apontar pra lá e vou chegar na cidade. E aí ele foi indo, foi indo. Aí quando deu tempo dele começar a descer, ele começou a descer. E aí o ponteiro apontou pra um lugar. Aí ele foi seguindo o ponteiro. Daqui a pouco o ponteiro apontou pra outro lugar. Ele Puta, foi... que é triângulo das E Bermudas. aí ele não achou o lugar. E aí o ponteiro tava maluco. Puta O merda. ponteiro do rádio. Ah, era dele. problema no Ah, técnico. problema. Aí caiu E a casa. aí ele, agora onde é que eu tô? No meio do oceano. E aí ele pegou o rádio de alta frequência, que é um rádio que vai longe pra caramba. E ele chamou as escuras e falou, ó, sou avião tal, eu ia chegar em sei lá onde e eu tô perdido. Aí a torre ouviu Chegou. isso, né? O controle ouviu isso. E um outro avião que tava voando, um DC-10, ouviu também. E aí a torre falou, pô, o cara tá perdido Fudeu. no meio do oceano, como é que você vai achar? E aí o cara do avião, ele conversou com a tripulação e falou, pô, vamos procurar esse cara? Caraca. Aí ele pegou e falou para os passageiros também, ó, a gente vai atrasar a nossa ida. Ele saiu de Nova Zelândia e estava indo para Austrália. Vamos atrasar a nossa chegada, mas vocês querem ajudar a procurar? E aí os passageiros ficavam olhando pela janela, estava de dia ainda, Achar. para achar esse aviãozinho. E aí ele usa trigonometria Malandro. para achar Quando que esse foi avião. isso? Isso foi nos anos 70. Ah, que desgraça, Maria. Não, e legal é o seguinte ali, o cara tinha um puta conhecimento de navegação, bicho. Qual? O do, E do se- teco-teco. Não, O do do outro, jatão do lá, outro. do, Ah, do tá. DC-10. O cara manjava do Inclusive, se fosse na Terra plana, o cara tava perdido até hoje. Mas como não é, o que aconteceu? Ele apontava, ele conseguia falar com outro cara, mas ele não sabia onde o cara tá. Então ele usava o rádio de longa distância, porque ele não sabe onde o cara tá. E ele falava pro cara, ó, vira o seu avião pra proa de, sei lá, 90. E aí o cara virava, e ele virava também. E ele falava pro cara assim, agora põe a mão na frente do seu para-brisa e conta quantos dedos dá da linha do horizonte até a bordinha do sol. Aí o cara falou, dá 4 dedos. Aí ele fazia a mesma coisa e o dele dava 3, por exemplo. Aí falou, pô, o cara tá Nossa, Tá mano, mais que pra lá. bizarro, velho. Malandro. Então ele já falou, bom, o cara tá pra cá. Aí ele virava o avião pra cá, mas também não sai, ele só tem um ponto, ele tá pra cá, mas ele tá
Mas Mas pra o trás cara, não vai pra o frente. cara tinha as manhas demais. E as manhas demais. E aí ele começou, ele mudou a frequência pro rádio de baixa distância. Pra saber se tava perto. E ficava toda hora chamando. Você tá aí? Você tá aí? Você tá aí? E aí teve uma hora que o cara respondeu. Ele falou, opa, eu estou a 200 milhas desse cara, dá uns 400 quilômetros. Já deu Aí ele já deu marcou um ponto. É. Aí ele pegou e virou pro outro lado e foi afastando e falando. Quando ele perdeu a comunicação, ele falou, opa, afastei mais 200. Pum. Puta, E aí ele nossa. fez um quadradão assim. E aí fez a trigonometria e falou, esse cara tá mais ou menos aqui. E aí apontou pra lá e foi buscar o cara. Ele demorou 4 horas a mais no voo dele pra fazer mano. isso. E aí foi anoitecendo. E aí o pior é você, pensa você dentro desse aviãozinho. Aliás, Mano, pessoal, é. assiste esse vídeo lá no meu canal, tá a melhor história de todos os tempos. Taca aí. Tu tá dentro desse aviãozinho voando já. Só a Nossa. distância que ele percorreu já era 12 horas. E ele já tá perdido há umas 6. Nossa. Então ele tá Desespero. 18 horas dentro de um monomotor. Sem cagar. Nossa, Sem mano. cagar, sem mijar. Ou tá fazendo isso no Na saquinho. calça, E aquele espaço apertado, tu não consegue se mexer Meu dentro do avião Deus. dele. Travado. E aí- Morrendo, né, mano? E aí o piloto fala assim, ó. Você tem que ficar voando em círculos. E aí, Porque eu pô, tô tu tá chegando. perdido. E vai acreditar em alguém que você tem que voar em círculo em Puta cima de um vida. ponto de água assim. Perdendo tempo Ah, é, ali, porque né? quanto mais ele ficasse reto, agora o cara já. Não, ele- como- se, o cara, não, se o cara achou que ele tá naquele ponto, se ele se afastar. ele se afastar, não lá, ia filho, achar. Não adianta Se nada. ele, se ele não confiar, ele vai falar, mano, tô acabando o combustível Então, no meu lugar. tem que ter uma confiança de que o cara vai achar. É uma história muito, muito Caraca, legal, cara. velho. Foda. Quero filme. E tem uma hora que o cara desiste. Ele fala, ó, eu vou pousar na água. Não aguento mais. E aí o cara conversa com ele e fala, não, a gente vai te encontrar chegando. lá. E aí eles conseguem, através do fuso horário, descobrir também mais ou menos a posição que ele tá. Porque mesmo ele indo lá pra onde ele tinha calculado, ele não achou o cara. Mas... Foda achar, mano. Mas aí quando eles pegam o horário do pôr do sol, que aí o sol foi se pondo, e aí o cara falou, ó, na hora que pôr, você marca o horário que você tem no relógio, e aí ele ia marcar o horário no avião e pediu para uma estação de rádio que ficava na Nova Zelândia também marcar a hora do pôr do sol. Que aí, como a Terra não é plana, o sol se põe... Que triste, cara, que triste essa informação. O sol se põe em horários diferentes, dependendo da latitude que você tá. E aí eles marcaram mais ou menos, e aí o cara foi pra lá, né? Mandaram, ó, você tem que seguir na direção tal. E ele seguiu na direção e viu uma luz. Falou, caralho, achei terra, mas era um navio. Aí ele pousou na água. Não, Calma aí, deixa o cara contar. Não, cara, eu tô assustado, puta história Tá bizarra. suando, já tá suando. Mano. E aí, mas o navio sabia a localização dele, né? Aí fala, tá, sei onde você tá. E aí falou, ó, o avião tá mais ou menos por aqui, que ele enxergou a gente. E aí o DC-10 consegue encontrar ele e direciona ele Vão junto. pra pista. E aí quando o cara pousa, meu, deu assim, ele andou um pouquinho, acabou o combustível completo. Malandro. mano. E o cara devia estar morrendo de destruído naquele avião. Destruído. Ó, só que cheirinho. bizarro. E o Vin Diesel achando que tem história boa. Você vai morrer até Natal. Você que não vai morrer até o Natal, acabou de assistir um corte oficial do canal de cortes oficiais de Tomalicast. E aproveita também e vai assistir os episódios completos do nosso canal no YouTube, Toma Ali Cast. Tomalicast.